Olá pessoal, meu nome é Eiga, seja muito bem-vindo ao canal Eiga Crochê. Hoje eu estou trazendo para vocês esse lindo vestido, foi confeccionado em ponto tombadinho e ponto alto duplo em relevo. Lembrando a vocês que é opcional essa ideia, você pode confeccionar o vestido inteiro apenas com o ponto tombadinho ou vocês podem também utilizar essa parte de baixo da saia para vocês confeccionar uma saia separadamente. Então, é uma aula que vocês podem adaptar de acordo com o gosto de vocês, já que eu sempre ensino nas minhas aulas como vocês confeccionar a peça seguindo a medida que você precisa, seja ela qual for, dependendo da atenção do ponto de vocês. Como eu sempre falo, a atenção do meu ponto pode não dar certo no ponto de vocês, mesmo que vocês queiram a peça com as mesmas medidas da minha, usando o mesmo fio e a mesma agulha, mesma quantidade de carreira, pode sim ficar diferente, maior ou menor, eu digo por experiência própria. Então, é o seguinte, para esse trabalho aqui, gente, eu utilizei a Cleia, a cor é Hortência, a 2137 é o número da cor, para quem gostou. E eu usei o número 2, a agulha número 2. Lembrando a vocês que a Tex, eu usei o fio duplo, gente. Eu gosto muito de usar o fio duplo da Cleia. E lembrando a vocês que a mesma Tex do fio duplo da Cleia é a mesma de uma fio Anne. Então, vocês podem não só substituir a Cleia pelo fio Anne, mas vocês podem também usar o fio da preferência de vocês, ok? Que vocês vão adaptar direitinho e com certeza vai dar certo. Pode ser mais grosso, pode ser mais fino, vai dar certo aqui na minha aula. Para confeccionar esse vestido, vocês vão precisar, gente, eu já vou dando dicas, né? Vocês primeiramente precisam ouvir todas as dicas que eu vou dar, não se apressar e pular lá para o passo a passo, finalmente, como diz, mas sim prestar atenção às minhas dicas, porque elas vão ser muito importantes no decorrer do trabalho, certo? Então, é o seguinte, para confeccionar essa peça, vocês vão precisar da medida do busto e medida do quadril. Agora, vamos lá o seguinte, por exemplo, eu tenho outra ideia aqui para vocês. Esse vestido, digamos que seja uma pessoa que tenha os quadris bastante largos, certo? O que vocês podem fazer? Vocês confeccionam toda a parte de cima seguindo a medida do busto e essa parte aqui de baixo, vocês vão deixar essa partezinha que eu confecciono daqui para lá e depois é que eu faço essa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão confeccionar toda a parte de cima com base na largura do busto, certo? Logo, logo eu vou dar mais medidas sobre as cavas. Calma aí, gente. Quando vocês confeccionarem a blusa, que forem fazer essa parte de baixo aqui com esse ponto, aí vocês aumentam aqui a quantidade de pontos para que essa saia abra e encaixe bem direitinho aí no quadril da sua cliente ou no seu, caso você seja uma dessas pessoas abençoada que tem um bumbum aí bem maior. O meu aqui é reto, então sempre dá certo pela medida do bucho. Então, vamos lá. Já foi a primeira dica aqui, né? Aí é o seguinte, o meu confeccionei todo reto apenas pela medida do meu busto. Aí vocês vão fazer o quê? Caso vocês queiram confeccionar ele todo apenas de ponto tombadinho, com certeza fica maravilhoso. Aí já não daria para fazer essa adaptação aqui, né, no ponto tombadinho para ganhar espaço para os quadris. Então, vocês teriam, caso o quadril seja bem mais largo do que o busto, vocês vão ter que confeccionar ela com bases na medida do quadril. Agora, pode correr o risco que a parte da blusa fique bem mais folgada. Então, vamos lá. Busto, tamanho que vai ou do ombro, da altura lá de cima do ombro, até essa parte, ou até a parte total do vestido, caso você vá confeccionar ele todo igual. Então, você vai pegar a medida que vai do ombro até a parte final
do vestido, ok? E aqui em cima vocês vão precisar de quê? As cavas. Qual o tamanho da sua cava? Então, você vai procurar aí numa tabelinha. Se você não quiser medir numa peça, numa peça de roupa da pessoa, tem várias tabelas, vocês encontram no Pinterest com as medidas, por exemplo, de cavas para os tamanhos necessários. Então, vocês vão precisar do tamanho da cava, que vai daqui, né, abaixo, do braço até o ombro. Então, com essas medidas aí, vai dar certo. E também o tamanho que quer que fique a manga. Eu achei essa manguinha muito maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão amar. Vai ficar lindo aí no trabalho de vocês. Vocês podem também confeccionar essa manga longa. Então, são várias ideias que vocês podem executar dentro de um único trabalho, modificando e fazendo aí as mudanças que vocês precisam. Pessoal, aqui é múltiplo de 4, certo? Então, aqui é uma amostra inicial. Por quê? Porque sempre, infelizmente, acontece isso. Depois do vestido praticamente pronto, que eu fui olhar os vídeos lá bem direitinho para editar, renomear, percebi que simplesmente o primeiro tinha sumido. Então, aqui vocês vão iniciar o seguinte, ó, vocês vão fazer uma quantidade de correntes, medir na fita métrica, para ver o tamanho que você precisa. Aí, aqui vocês vão fazer o seguinte, ó, chegando no final, vocês vão contar a partir da agulha, 1, 2, 3, aí vem aqui no quarto, e vão fazer isso aqui, olha. Um ponto alto, 2, dentro da mesma corrente, certo? 2, 3. Aí, aqui vocês vão contar, olha, preste atenção o pontinho que vocês trabalharam dentro. A partir da próxima corrente, vocês contam 1, 2, 3. Na quarta corrente, vocês fazem um ponto baixo. Eu faço isso dessa forma porque eu fazia no terceiro. Aí depois eu fui percebendo que o trabalho às vezes dá uma boa cedida no que ele começa a se desenvolver e aqui ia ficando aquela coisa estranha, apertada. Então aqui você já está ganhando espaço para que o seu trabalho fique bem retinho e não aconteça aquela questão de ir afunilando o trabalho. Aí aqui eu faço as mais 3 correntes. Volto aqui dentro, ó. Volto aqui dentro e faço tudo de novo. Olha, um ponto. 2. E 3. Desse modo, a gente vai trabalhando até o final do trabalho. O vídeo seguinte tá explicando bem direitinho. E no final, pessoal, no final, o que sobrar de correntes, o que sobrar, vocês fazem isso aqui, olha. Eu sempre gosto de explicar isso nos meus vídeos, olha. Não tem problema nenhum, vocês vão desmanchando essa parte até chegar, por exemplo, digamos que aqui foi o último ponto, certo? Então, vocês podem desmanchar até aqui, depois puxar e apertar isso aqui, que não vai ter problema nenhum, não vai danificar o seu trabalho. E você reaproveita o fio que sobrou lá no final para fazer os acabamentos, ou nesse caso aqui, a parte de baixo da saia. Então, aqui o ponto tombadinho, que às vezes eu erro e digo ponto segredo, mas é o ponto tombadinho. Aqui, ó. 3 correntes, aí vem aqui, ó, aqui dentro. Aí, 1, 2 e 3. 3. Esse ponto teve um ponto aqui que ficou meio feinho, meio folgadinho. Aqui, aí eu conto. Preste atenção aqui, né? Onde eu fiz, eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Sempre na quarta corrente, a gente faz ou um ponto baixo ou um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes.
1, 2, 3. Aí, vem aqui de novo dentro desse espaço. 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Novamente, 1, 2, 3, 4, ponto baixo, porque eu estou fazendo ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntes, pega a linha, volto aqui, faço 3 pontos altos aqui dentro. Aí, aqui o 1, 2, 3, 4, ponto baixo. Então, daqui, né, gente, daqui já dá pra vocês entenderem e completarem aí a quantidade de pontos tombadinhos. Os pontos tombadinhos que eu digo é cada um desses, 1, 2, 3, 4, e não a quantidade de pontos altos que foram feitos dentro dos outros pontos. São essas pontinhas que você vai contar, 1, 2, 3, 4, 5, até completar o tamanho que vocês veem que precisa para a largura que vocês querem do trabalho. Aí, lembrando, quando vocês fizerem essa primeira carreira, vocês vão pegar a fita métrica e vão medir. Aí, para vocês terem uma noção, quando vocês colocarem na fita métrica, vocês vão dando uma puxadinha, viu? Porque esse aqui é o longo aqui, ele vai ficando tipo como se fosse meio que elástico. Vocês vão dar um jeito daqui, ó, não é nesses pontos aqui em cima, não. É aqui na corrente. Vocês vão dar uma puxadinha básica, não demais, para depois não ceder muito. Entendeu? Porque a gente sabe que o 100% algodão, o fio 100% algodão, ele sempre vai ceder um pouco. Então, para que você fique no tamanho que você realmente deseja. Então, aqui faz só mais um pouquinho, aqui só mais uma. 3 correntes, aí 1. Aí, lembrando também para vocês que o ponto tombadinho, quando ele chegar lá no final, ele não é continuativo. A gente não continua indo na mesma direção. A gente chega no final, prende com ponto baixíssimo e volta. Sempre vai chegando no ponto final, finalizando a carreira e voltando. Finalizando, vai, chegou no final, fecha, volta. E assim é o ponto tombadinho, indo e voltando. Eu trabalhei aqui 52 pontos segredo. A corrente, ficou uma correntinha bem grande aqui sobrando. Esse aqui é o fio que eu estou trabalhando. Aqui ficou bastante sobrando o que eu fiz. Fui desmanchando de lá pra cá, até chegar aqui contando 1, 2, 3 e aqui o quarto. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou juntar os lados, tendo todo o cuidado, gente, para não deixar isso daqui torcido, viu? Fechar o trabalho, prestando atenção, essa sequenciazinha aqui, ó. Pra a gente não fechar e depois perceber que ficou torto aqui, viu? Que tá errado. Então, aqui eu faço o seguinte, olha, eu peguei o fio lá, desmanchei, eu não tô trabalhando com o fio que a gente tá trabalhando lá. Eu tô trabalhando com o fio daqui do início das correntes, que é para unir nessa parte de baixo que faltava a gente unir. Então, eu venho aqui, vou pegar e vou dar aqui uma laçada e fazer um arremate. Desse modo aqui. Unindo aqui essa parte de baixo, a parte de baixo, com o fio que ficou sobrando das correntes e eu desmanchei. Então, aqui ficam exatamente 1, 2, 3, certo? Aí, aqui o último ponto tombadinho, o de número 52, se ficar um número ímpar, não tem problema, viu, gente? Então, aqui, olha, eu venho de baixo, aqui de baixo, faço um ponto baixíssimo.
E a partir daqui, isso aqui tá folgada, mas vou apertar, porque falta fazer o acabamento, eu vou fazer apenas quando for trabalhar aqui embaixo. Então, a partir daqui, vamos começar a segunda carreira fazendo 3 correntes, virando o trabalho, venho pra cá, e começando tudo de novo aqui. Gente, eu dizendo ponto segredo, de onde que eu tirei ponto segredo? Ponto tombadinho, pronto. Aqui fiz as 3 correntes, fiz o ponto, vamos fazer ponto baixíssimo, porque fica cada vez mais juntinho, olha, fiz as 3 correntes, lembrando que a gente virou o trabalho, viu, gente? A gente não vai, esse ponto aqui a gente não continua, a gente vai indo e voltando, indo e voltando. Olha, faço 3 correntes, faço mais 3 pontos aqui dentro. 1, 2, 3. Venho aqui no próximo ponto, aqui dentro, faço um ponto baixíssimo. Se vocês quiserem fazer ponto baixo, pode fazer, viu? O ponto baixíssimo, eu sempre trabalhei com ponto baixo. Agora, eu vou fazer com ponto baixíssimo, porque cada vez vai ficando mais juntinho aqui os pontos, para ficar mais fechadinho aqui. Olha, 3 pontos, sempre 3 pontos altos dentro desse espaço. Faz as 3 correntes, 3 pontos altos dentro do espaço. Vem no próximo, ponto baixíssimo, começa tudo de novo. 3 correntes e vamos trabalhar aqui. Me atrapalhei isso todinha, soltei até a agulha agora. Então, é um ponto simples, fácil de fazer. Somente isso, até chegar ao final da carreira e voltar. Quando chegar ao final da carreira, a gente volta. Mais um. 3 correntes, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Venho aqui, ponto baixíssimo. Então, aqui eu adiantei aqui mais uma carreirinha, 2. Então, olha, vocês vão ter que prestar sempre atenção, viu? Vocês que estão confeccionando esse trabalho com ponto tombadinho pela primeira vez, sempre prestar atenção. O final, olha, chegou no final. Então, aqui a gente vê que tem o espaço para mais um ponto. Aqui. Então, aqui eu faço mais um ponto. Prestar atenção para encaixar tudo direitinho, que às vezes a gente se atrapalha, acha que chegou no final. Olha, aí aqui, prestar atenção, não é lá em cima, não é lá em cima, é aqui. Pode fazer aqui dentro desse ponto. Vem aqui, puxa e faz um ponto baixíssimo. Dessa forma, finalizando a carreira. Deixa eu puxar esse fiozinho aqui embaixo. Finalizando a carreira. Sempre dessa forma finaliza e o início se começa com 3 correntes, vira o trabalho ou vira primeiro o trabalho, depois faz as 3 correntes. Vou fazer logo aqui as 3. 1, 2, 3, aí a gente vira o trabalho para o outro lado, vem pra cá, faz ponto baixíssimo e começa. 1, 2, 3. 3 pontos altos. 3. Vai lá no próximo ponto, aqui, fecha com ponto baixíssimo. Começa tudo de novo. 3 correntes,
3 ponto alto no espaço. Eu digo ponto alto, pontos altos, na verdade eu ainda sou meio confusa do modo correto como pronunciar isso aqui. Se o certo é pontos altos, ponto alto. Ponto alto é quando é só um, aí quando são mais é que eu fico na dúvida. Pontos altos, né? Vamos lá. Então, pronto, pessoal, desse modo a gente vai confeccionar o trabalho, indo e vindo, até a gente chegar na altura abaixo da cava, né? Abaixo da cava onde a gente tem que deixar o espaço da cava. Então, a gente vai trabalhar até lá, eu vou trabalhar até lá e volto pra gente mostrar como é que vai ficar na cava, o decote. Então, é isso. Explicações dadas, vamos trabalhar e crescer mais ainda o trabalho. Pessoal, eu trabalhei aqui 34 carreiras. Na verdade, eu estou já na carreira de 35. Então, essa quantidade de carreiras vai depender do tamanho que você quer crescer a parte de cima. Aqui, ó, medindo, sem esticar nem nada, certo? Eu tenho o quê? Em torno de 45 centímetros. 45 centímetros. É claro que ela cede pra lá, né? Cede pra cá. Então, é só para vocês terem uma noção. Então, o que eu fiz aqui, olha, eu tenho aqui 52 pontos tombadinhos, 52, contando 1, 2, 3, 4. O que eu faço aqui? Eu vou dividir a metade. Então, assim, de cada lado, eu vou deixar de trabalhar um pontinho. De cada lado, eu vou trabalhar um pontinho. Então, você vai pegar o valor total da quantidade de pontinhos deitados que ficaram, certo? Vai dividir vai tirar 2, vai diminuir 2 e vai dividir o restante por 2. Então, no meu deu bem certinho aqui. Eram 52 menos 2, 50, dividido por 2, 25. Então, ficaram 25 pontos tombadinhos. Então, né, finalizei e iniciei uma nova carreira. Fiz aqui 25 pontos tombadinho, ok? E aqui eu vou mostrar para vocês, nós vamos trabalhar a parte de trás. E aqui eu vou mostrar para vocês como fazer. Na primeira vez que eu fiz esse vestido, eu fiz essa parte aqui de uma forma diferente. Depois, né, que a gente vai vivendo e aprendendo e se aperfeiçoando a cada dia mais. Depois foi que eu aprendi esse outro segredinho aqui. Então, assim, ó, ao invés de aqui eu ir fazer um negócio bem mais complicado, né? Vim pra aqui pra começar a trabalhar e na volta eu fazer um ponto alto aqui. Aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, olha, eu fiz 3 correntes pra subir e aqui dentro, eu vou trabalhar um ponto tombadinho. Então, eu vou fazer, olha, fiz as 3 correntes, faço mais aqui um ponto. 2 e 3. Nossa, é massa demais esse aperfeiçoamento que a gente vai a cada dia aprendendo mais, né, sobre um trabalho que a gente já sabia. Olha só, fiz um ponto tombadinho, subindo, olha que bacana, né? Do mesmo jeito que eu faço as outras, 3 correntes, 3 pontos altos no mesmo espaço, venho aqui, faço um ponto baixo. Reparem, gente, que aqui eu estou já voltando na carreira para trabalhar apenas a parte de baixo, certo? Então, aqui, olha, fiz, aí vou dar continuidade, e aqui é o ponto tombadinho. 3 correntes. Então, aqui vamos repetindo tudo que eu já ensinei para vocês. Ó, até chegar no finalzinho da carreira. Bom, pessoal, então é o seguinte, olha, contando com o pontinho que a gente fez para subir, começar a carreira,
No final, a gente tem que ter aqui a mesma quantidade de pontos que ficaram na primeira carreira que a gente começou a subir. Então, aqui, olha, cheguei no final, no último ponto, fiz aqui o ponto baixo, como vocês podem ver, né? Encerrou. E aqui nós vamos voltar. Então, chegou aqui, vamos voltar do mesmo modo que nós voltamos na carreira anterior, né? Nessa que a gente está terminando agora. Faz as 3 correntes para subir e faz um ponto aqui. Um ponto que eu digo é o ponto tombadinho, né? Que é equivalente o que? As 3 correntes para subir, mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Então, aqui a gente começa a outra carreira, certo? Até chegar no último ponto, até chegar nesse último ponto aqui, olha, a gente vai fazer o ponto tombadinho aqui, faz um ponto baixo aqui, e aqui a gente volta tudo de novo. 3 correntes, os 3 pontos altos aqui no mesmo espaço e começa tudo de novo. Desse modo aqui, a gente vai fazer a quantidade de pontos necessárias para atingir a quantidade de carreira, né, necessária para atingir o tamanho da cava, até chegar na parte de cima do ombro. Bom, pessoal, eu fiz aqui 22 carreiras, medindo assim, normal, dá 19 centímetros, mas quando a gente puxa um pouquinho, chega a 20 centímetros. Olha, reparem que fica bem retinho. Aí, o que eu fiz aqui, olha, na última carreira, aqui é porque é uma estratégia. Eu parei aqui, vou fazer a parte da frente, aí depois eu vejo se precisa aumentar mais alguma coisinha ou não. Aí, aqui é o seguinte, ao finalizar a carreira, eu dei início à próxima, tá vendo? Eu fiz as 3 correntes e fiz o ponto tombadinho subindo. Por quê? Porque aqui a gente vai precisar de todo esse processo na hora de unir lá em cima para ficar tudo certinho. Então, eu fiz o primeiro ponto, né? O primeiro subi e finalizei aqui, fiz esse arremate do fio. Por enquanto, eu vou deixar assim e vou focar agora na parte da frente, certo? Vamos começar a parte da frente. Desse modo assim, quando a gente fizer, aí fecha, vai medindo, vai vestindo para ver se vai ficar o tamanho certo. Então, aqui, olha, eu vou voltar para a parte aqui, onde eu sigo indo para lá ou começo desse outro lado aqui, tanto faz. Só pegando aqui o jeitinho certo, né? Pra gente, não, desse lado aqui não dá, porque a gente teria que ir pra lá, aí desse jeito aqui não dá, tem que ser, vocês vão prestar atenção o que, olha, aonde esse espaçozinho está indo na ordem de fazer o trabalho. Então, aqui, olha, eu deixo apenas esse espaço. E aqui eu começo uma nova carreira. E o que acontece? Aqui, se vocês não quiserem que a cava, né, o decote fique muito grande, muito cavado, vocês fazem 2 ou 3 carreiras, indo e voltando, igual foi feita na parte de trás. Ou então, vocês já começam a fazer a divisão, que eu vou mostrar para vocês a seguir. Vai depender de como que vocês querem que fique esse decote, se muito cavado ou menos cavado, né? Então, de acordo com o que vocês viram aí na foto da peça em mim, aí vocês vão ter uma noção como é que vocês vão querer fazer essa diminuição. Então, assim, olha, aqui eu faço a carreira, nesse caso, até chegar aqui, gente, olha, até chegar aqui. Chegou aqui, faz o ponto baixo, a gente não faz outro, porque se fizer outro, a gente vai emendar com o de cá. A intenção é que fique um ponto sem trabalhar, lá do outro lado e do lado de cá. Então, chegou aqui, fez o ponto baixo, faz as 3 correntes, faz os 3 pontos no mesmo espaço, do mesmo modo que eu ensinei aqui atrás, e aí dá continuidade ao trabalho. Bom, pessoal, vou explicar aqui bem direitinho para vocês, certo? Porque explicando, vocês já sabem como fazer o ponto. Eu dobrei a parte de trás, dobrei
para não confundir, né? Para ficar mais, vocês vendo aqui apenas a parte da frente. O que acontece? Eu fiz 3 carreiras, certo? De um lado ao outro, exatamente como eu fiz na parte de trás. Após essas 3 carreiras, eu estou começando aqui a parte do decote. Então, como a gente faz? A gente vai dividir metade. Eu tenho 25 pontos, certo? 25 pontos tombadinho. Então, eu divido. Vai ficar 24 e 24. E aqui no lado, aqui no meio, eu deixo um sem trabalhar. Se no seu caso tiver ficado o par, número par, digamos que 24, só um exemplo. Então, vai ficar metade, né? Nesse caso, vão ficar 12 e 12. Eu acho que eu falei até alguma coisa errada aí. Nesse caso aqui, como foram 25, ficaram 12 e 12 e deixando um sem trabalhar aqui no meio, porque se a gente deixar aqui no lado das cavas, vai ficar errado, tem que ser aqui no meio. Nesse caso, então, eu dividi 12 pontos de um lado, 12 do outro e aqui no meio, um sem trabalhar. Então, o que eu fiz, ó? Após finalizar as 3 carreiras, né? Aí eu comecei indo e voltando, apenas aqui do lado da cava, fazendo normal, do jeito que eu expliquei aí pra vocês, vou mostrar agora. E aqui no meio, aonde tem a parte da cava, a cada carreira eu fui chegando, ó, fui finalizando com ponto baixíssimo. Nesse caso, quando é nos cantos, nesse cantinho aqui eu fiz ponto baixo. Por quê? Porque eu precisei trabalhar os pontos dentro desse ponto aqui, onde eu finalizei. Aí no final eu fiz ponto baixo. Aqui eu fui fazendo ponto baixíssimo. Então, ó, cheguei, fiz ponto baixíssimo. Aí voltei, né, com as 3 correntes pra cá. Fui fazendo, aí de acordo com que a gente vai indo e vindo, sem fazer aquele aumento que a gente faz aqui, olha, aí o trabalho vai tendo essa diminuição. Você chega no último ponto que trabalhou, faz o ponto baixíssimo, faz as 3 correntes, volta para cima do ponto aqui no cantinho para começar a outra carreira e desse modo aqui a gente vai diminuindo. Então, assim, se ficou o número par, você faz um lado, quando começar o outro lado, você vai começar nesse mesmo ponto aqui no meio da cava, no mesmo ponto onde você fez o outro lado. Só que, né, você vai trabalhar pra cá e na volta você não vai estar emendando aqui, né? Vai fazendo essa mesma diminuição. Nesse caso, como foi ímpar, eu ignorei totalmente aqui esse ponto, que no caso é essa carreira aqui, né? Que é nesse daqui. Na próxima carreira, já que a gente começa a diminuir. Aí, eu comecei aqui, deixando um ponto aqui, livre, e aí comecei a carreira, olha, daqui pra cá. No final, vocês vão em conta, é sempre bom contar pra saber se vocês realmente, aqui, tá a mesma quantidade de carreiras que ficou do outro lado, senão vai dar erro. Aí, aqui é o seguinte, aqui como é na cava, a parte da cava que eu quero subir reto. Se fosse aqui no meio do decote, eu iria apenas chegar aqui, olha, fazer as 3 correntes, vir com ponto baixo para cá e daqui eu já começo. E assim por diante, até ir formando toda essa cavazinha que vai ficando aqui, olha, bem bacana. Nesse caso, como eu quero subir reto, aqui eu também vou fazer do mesmo jeito que eu mostrei na parte de trás. Olha, vou fazer as 3 correntes. Aqui eu não fiz um ponto baixíssimo, fiz o ponto baixo para facilitar nos pontos que eu vou ter que trabalhar aqui dentro. Aqui vira o trabalho na parte das cavas, né? Aí aqui, olha, eu vou fazer o ponto aqui dentro. Esse ponto a gente usa apenas quando quer subir reto, viu, pessoal? Quando é para ir diminuindo, aí a gente vai fazendo do jeito que eu falei aí para vocês e vou mostrando aqui na frente. Olha, aí aqui já faz o ponto baixíssimo e vai trabalhando até chegar no final da carreira. Ao chegar aqui, olha, aqui é onde eu iniciei, vou fazer um ponto baixíssimo aqui, faço as 3 correntes, volto para cima do ponto e vou trabalhando. E assim, olha, vai dando
esse formatozinho aqui de diminuição. Eu coloquei aqui a peça do jeito que eu iniciei, né? Iniciei, fui até lá no cantinho, mostrei aí pra vocês como fazer, voltei. Aí vou virar aqui, porque essa parte aqui é importante, né? Pra que todo o resto dê certo. Então, o que acontece? De um lado você vai seguindo reto, você precisa ter a certeza que a primeira carreira de ambos os lados ficaram com a mesma quantidade de carreira, de pontos tombadinho. Se não ficar, gente, vai dar uma diferença, viu? Vai dar uma diferença que talvez vocês só percebam lá no canal, como é no final. Eu digo isso porque de outra vez que eu fiz essa peça, eu errei assim também. Aí, o que acontece? Aqui, pra ficar a cava, né? Pra ficar a cava. Então, o que acontece? Olha, eu vim fazendo a carreira aqui da parte da cava para o decote, né? Cheguei aqui no último ponto, faço meu ponto baixíssimo. O ponto baixo eu só faço desse lado aqui, que é para ter um pouquinho mais de espaço para subir. Aí aqui, olha, faço as 3 correntes, vou virar o trabalho, vira o trabalho. Volta pra cá, olha, pra esse pontinho aqui, nesse caso aqui a gente não vai trabalhar aqui dentro, como trabalha nas cavas, ó. Voltei pra cá, aí daqui eu começo tudo de novo. Então, vocês fazendo isso do início até o final, vocês com certeza vão deixar a cava bem bonita e mais na frente eu vou mostrando pra vocês, no caso de, por exemplo, você já cavou o suficiente e que ainda precisa fazer carreiras, né? E quer deixar a parte de cima aqui, não deixar fininha demais, quer deixar um pouquinho grossinha. Então, assim, você quer continuar crescendo, então eu vou mostrar para vocês aqui como não deixar tão cavado, né? E deixar aqui igualzinho para subir um pouco mais, para atingir o tamanho que você precisa, se for o caso. E se não, né, a gente vai diminuindo, até chegar a uma largura que a gente queira. E o tamanho, né, porque tem que atingir esse tamanho daqui e a largura daqui. Bom, pessoal, olha só aqui, ó, a diminuiçãozinha, sempre chegando, voltando, chegando, voltando, e foi diminuindo. Então, aqui nós temos 20 carreiras. Certo? Aí aqui eu ainda preciso aumentar um pouco mais para completar o tamanho da minha cava, só que eu tô achando aqui que já tá muito estreitinho, então eu quero deixar essa parte aqui mais larga. Então aqui a gente para de fazer o aumento, né, no tamanho que vocês estiverem confeccionando aí. Se não for um tamanho igual ao meu, né, dependendo da tensão do ponto de vocês. Então, quando chegar uma largura aqui em cima, que você achar que não quer mais diminuir, que quer apenas subir, então você vai fazer esse detalhe aqui, olha, no início e no final. De fazer as 3 correntes, os 3 pontos no mesmo espaço, aí vai, ó. Faz de novo. Outro ponto tombadinho. Aí aqui, olha, se eu ainda fosse diminuir, ainda tivesse diminuindo, né, para formar a cava ainda, eu ia fazer esse último ponto aqui. E aqui, olha, eu ia fazer o ponto baixíssimo ou o ponto baixíssimo nesse caso. Iria voltar com as 3 correntes, prender aqui com ponto baixíssimo e fazer o ponto tombadinho para cá. Então, eu ia continuar diminuindo, né? Nesse caso, eu quero subir reto. Não quero mais diminuir. Então, aqui eu faço do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Olha, eu faço as 3 correntes, viro o trabalho e aqui, ao invés de vir pra cá, né, eu vou fazer um ponto aqui dentro.
Nesse caso aqui, quando eu vou fazer esse ponto, ao invés de fazer o ponto baixíssimo, eu faço o ponto baixo. Aí, para facilitar na hora de colocar os outros pontos aqui dentro. E aí, dessa forma, vocês vão fazer a quantidade de carreira que vocês precisam ainda para finalizar aqui a parte da cava, né? Para atingir o tamanho total de sua cava, para poder fechar em cima com a parte de trás e formar o ombro. Chegar aqui no final, faço o ponto baixo, né? Faço as 3 correntes, repito os 3 pontos altos nesse mesmo espaço, igual eu fiz aqui. Deixa eu fazer só mais um pouquinho. Igualzinho, a gente vai fazendo dos dois lados do mesmo jeito. Aqui no meio eu faço ponto baixíssimo. Chegando aqui no final, eu faço um ponto baixo, que é final, né? Ponto baixo. Aí, faço as 3 correntes, viro o trabalho e começo trabalhando daqui de dentro, para seguir até completar o tamanho que eu desejo. Então, pessoal, eu completei 24 carreiras. Eu fiz mais 4 carreirinhas sem aumento. E aqui, a gente vai começar a fechar, a fazer a costura. Aí, aqui, o que é que eu vou fazer, olha? Eu fiz aqui, fechei e vesti para ver se a peça estava realmente dando certo aqui no meu corpo e deu. Então, agora eu vou fechar, né? Mostrando para vocês, ensinando para vocês aqui como que eu faço isso. Aí vai ser dependente da tensão do ponto de vocês aí, tudo mais, o tamanho que vocês estiverem confeccionando, né? Aqui eu finalizei lá, né, a carreira número 24, aí a próxima carreira eu vou fazer fechando. Então, eu vou iniciar, olha, com 3 correntes, e o que é que eu vou fazer? Vou prestar atenção nessas 3 pontas. Então, aqui eu vou fazer as 3 correntes, e aqui eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou prender com ponto baixo aqui, certo? Existem outros meios de fechar, vocês podem fazer de outro jeito. O meu, eu vou fazer desse jeito aqui. Porque de outra vez eu fiz, né, aí deixei uns buraquinhos, eu não gostei. Então, aqui, deixando, olha, as 3 pontas livres, vou aqui e vou fazer um ponto baixo. Aí, agora, eu vou trabalhar o ponto tombadinho aqui dentro, do mesmo modo que eu vim fazendo, subindo a carreira. Faço o ponto tombadinho. 3. Se vocês quiserem afinar um pouquinho mais ainda, aí ao invés de trabalhar lá, vocês fazem apenas as 3 correntes, certo? Vem pra cá, faz o ponto baixíssimo, já fechando aqui. Aí, a partir daqui, vocês seguem a próxima sequência que eu vou mostrando aqui a vocês. Mas no meu caso, aí eu preferi continuar fazendo esse ponto aqui para ficar essa partezinha ali reta e na mesma largura. Aí, aqui é o seguinte, eu vou fechar aqui com o ponto baixo, só que aqui eu já vou fazer o quê? Eu vou pegar essa parte com a parte de trás, e faço um ponto baixo. Já unindo aqui a parte da frente com a parte de trás. Aí, aqui, eu vou fazer 3 correntes. Nesse caso aqui, gente, eu vou fazendo 2, porque eu fiz com 3, não ficou legal, já que eu estou fechando aqui, ficava um ponto meio estranho aqui. Eu vou fazer só 2. Ao invés de fazer o ponto tombadinho aqui dentro, eu vou nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, faço as 2 correntes, subo. Se vocês preferirem, podem fazer as 3 correntes, viu? Se as 2 não estiver legal. Aí, ali eu faço um ponto baixo. Pego a linha, venho e trabalho o ponto tombadinho aqui.
Faço o ponto tombadinho, exatamente a mesma quantidade de pontos, né? Aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui, pegando também o ponto lá de trás. Faço o ponto baixo. Faço 2 correntes, vou lá no cantinho da parte de trás, ó. Vou abrir para vocês. Vou lá no cantinho, nesse cantinho aqui, e faço o ponto baixo. E agora, pego a linha e trabalho o ponto tombadinho daqui. Desse modo aqui fica muito bacana. A linha acabou aqui, pessoal, porque eu já tinha feito antes e tinha feito o arremate, só que eu tinha feito de outro jeito totalmente diferente. Eu vi que não ficou legal, aí por isso que eu vim excluir o vídeo, né? E vim fazer novamente com você, pronto. Aqui, ó, aí faço o ponto tombadinho. Pra chegar numa peça dessa, gente, às vezes eu desmancho tantas vezes, porque às vezes a maioria das peças eu estou fazendo pela primeira vez. Aí já vou fazendo e gravando, né? Porque se der certo já fica gravado. Aí por isso que às vezes tem isso, de estar desmanchando e fazendo. Olha, fiz o ponto tombadinho aqui, fecharia com ponto baixo aqui, só que também pegando o ponto lá de trás, ó. E faço um ponto baixo. Desse modo aqui, ó. Ficou fechado aqui o ombro, bem bacaninha. A gente faz o arremate aqui, vamos fechar agora o outro lado, para ficar exatamente do mesmo jeito. Aqui do outro lado, eu também já tinha fechado, eu tinha fechado os 2 lados. Aqui é o seguinte, vocês se lembram que na parte de trás, quando eu terminei e aí fiz um outro ponto tombadinho aqui subindo, que realmente, se for para fazer de outro modo, o ponto tombadinho realmente ia precisar estar lá. Nesse caso aqui, aqui eu fiz a mesma quantidade de carreiras que eu fiz do outro lado. E aí vocês reparam para ver se tá certinho, ver se a mesma quantidade de pontas que ficou aqui, ficou do outro lado também. Então, aqui eu vou iniciar fechando do mesmo lado que fechei ali do outro lado. Deixa eu só passar esses fios aqui que tá meio bagunçado aqui, pronto. Ó, fiz as 3 correntes, a diferença é que ali a gente começou a fechar daqui pra lá, e aqui a gente começa a dar pontinha. Então, aqui, olha, eu vou vir aqui embaixo, lá na parte de trás, eu vim lá embaixo, ó, aqui, onde eu fiz o arremate do fio. Vou fazer um ponto baixo, nesse caso aqui eu fiz as 3 correntes e fui lá. Aí, vou trabalhar o ponto tombadinho aqui dentro. Do mesmo jeito que foi do outro lado do ombro. Faço o ponto tombadinho e aqui eu vou fechar o ponto aqui, peraí. O último ponto, aqui a gente fecha com um ponto baixíssimo, só que eu vou pegar aqui e a parte de trás, para poder fazer um ponto baixo unindo os 2 lados. Faço as 3 correntes e antes de iniciar o ponto tombadinho desse lado, aqui são 2, né? Lembra que no meio eu disse pra gente fazer 2, então eu vou lá, ó, na parte de trás, no cantinho lá embaixo, faço o ponto baixo, pego a linha e volto pra cá. Peraí, Carmelita, espere, Carmelita. Olha, faço o ponto tombadinho e ao fechar aqui, eu pego com a parte de trás também. Faço as 2 correntes, vou aqui nesse cantinho, faço um ponto baixo. O que é isso, minha gente? Hein, Nininha? Tá com tosse, mulher? Olha, faço aqui o ponto tombadinho. E aqui eu vou fechar, mulher. Olha, meu Deus, que é isso? A minha gatinha, gente, que acordou com uma espécie de tosse, às vezes ela faz isso, olha. Aí aqui também, do mesmo modo, olha, ao fechar com um ponto baixo aqui, eu pego também a parte lá de trás
e finalizo aqui, ó. Fechados os dois ombros, aí vocês conferem bem direitinho para ver se ficou a mesma quantidade, a mesma largura. Aí faz o arremate do fio, fazer aqui o arremate do fio. Pronto, ombros finalizados. Bom, pessoal, então essa parte aqui eu peço a vocês, olha, que vocês vistam a peça, dá aquela puxadinha básica, reparem como é que está aqui a cava, se ficou legal. Se você estiver fazendo para outra pessoa, se for alguém de casa, olha, que possa vestir, para vocês terem uma noção se a peça está realmente legal. Esse tamanho aqui, né, olha, lembrando que vai ceder, né, então vocês têm que fazer isso aqui. Então, a partir daqui, a sua parte de cima está pronta, nós vamos começar na parte de baixo e deixa as mangas por último, né? Quem for fazer a manga longa, ou se quiser só a manguinha, ou se simplesmente quiser desse modo. O meu conselho é que faça a parte de baixo e depois faz os acabamentos, certo? Então, pessoal, feita a parte de cima, vamos lá começar a parte de baixo. Aí aqui, olha, já uni meu fio no fiozinho que tinha sobrado lá das correntes. Aqui eu faço o seguinte, eu entro aqui de um lado para começar no próximo, certo? Eu pego aqui, aí venho no próximo e aqui eu vou começar. Quem quiser fazer uma carreira de ponto baixo, faz uma carreira de ponto baixo, depois começa realmente o bico. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, olha, vocês podem trabalhar o ponto alto, se for da preferência de vocês, eu vou trabalhar o ponto alto duplo, porque ele sendo feito em relevo, ele vai diminuir um pouquinho. Então, o ponto alto duplo, nesse caso, ele vai ficar com o tamanho do ponto alto em relevo. Aqui, 1, 2, 3, 4. Do ponto alto duplo, o ponto alto duplo em relevo vai ficar o mesmo tamanho de um ponto alto normal. Então, aqui eu conto aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Vou pegar o fio 2 vezes. E vou trabalhar o ponto alto duplo aqui. Aqui tem um nozinho que vai me atrapalhar. Vamos lá. O ponto alto duplo. Ou simplesmente o ponto alto, se for da preferência de vocês. Então, dentro de cada ponto desse, de cada espaço desse, a gente deixou o quê? Nós deixamos 3 correntes, não foi? Aí, aqui, como a gente quer aumentar um pouquinho a parte de baixo, e lembrando que entre essas correntes e outra teve o ponto aqui no meio, né, que a gente trabalhou. Então, vamos fazer o seguinte, dentro de cada espaço desse, a gente vai trabalhar 4 ponto alto duplo ou ponto alto normal. Se vocês preferirem, podem até mesmo fazer o ponto alto triplo. Então, aqui... Dentro de cada espaço desse, a gente vai fazer 4 pontos. E dependendo do ponto de vocês, o modo como vocês quiserem que seja aumentado aqui embaixo, vocês fazem 3 num lado, 4 no outro e vão modificando aí de acordo com a necessidade de vocês, certo? Então, aqui, para quem não sabe como é o ponto alto duplo, eu acho que vocês já deram para perceber. A gente pega, dá 2 voltas na linha, olha, inicia com 4 correntes para subir, aí aqui, ó, dá 2 voltas na linha, aí pega aqui, dá uma laçada, dá outra laçada e dá outra laçada. Vamos trabalhar até chegar ao final da carreira. Bom, pessoal, eu tô aqui gravando de noite. Esses dias que eu tô gravando essas aulas tá meio nublado. De dia tá nublado, à noite tá, né, fica... As minhas lâmpadas não são tão boas, bem claras, mas eu vou providenciar umas para quando eu precisar gravar à noite. Então, aqui é o seguinte, eu cheguei no final da carreira. Aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, nesse ponto. Aí, aqui eu vou fazer o seguinte, olha. Vou deixar o ponto um pouquinho folgado na agulha, certo? Para ganhar um pouquinho de espaço
para eu ir para o próximo ponto e ficar um espacinho bacana para não ficar apertado, puxando o ponto para cá. Certo? Então, esse trabalho aqui eu posso começar pela parte da frente ou pela parte de trás. Eu vou iniciar na parte de trás, certo? Vou pegar, olha, o ponto lá por trás. Pego a agulha, ó, lá na parte de trás e passo aqui pela frente, deixando o ponto totalmente lá para trás. Daqui, eu vou lá, pego o fio, puxo direto aqui, olha. Fiz um ponto baixíssimo. Aí, aqui eu inicio uma nova carreira. 1, 2, 3, 4. Vou pegar o fio 2 vezes, venho no ponto da frente. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, né? Só que agora a agulha vai ficar introduzida na parte de trás e o ponto fica pra cá, pra nossa frente, certo? Aqui eu pego a linha e faço o meu ponto alto duplo. Novamente, pego o fio 2 vezes na agulha. Dessa vez, vou pegar o ponto lá por trás, ó. Deixar o ponto pra trás. Então, aqui a gente vai, num ponto a gente pega lá por trás, no outro a gente pega aqui pela parte da frente. Ó, novamente. Aí, venho agora, ó, o último eu peguei lá atrás, esse eu vou pegar aqui pela frente. Vou trabalhar aqui pela parte da frente. Pego, puxo, aí dou as laçadas aqui, formando o meu ponto alto duplo. De novo, ó. Agora lá atrás. Novamente, venho aqui no ponto, pegando aqui pela frente. Desse modo, assim, a gente vai trabalhar toda a carreira. Se chegar aqui no final e coincidir que os dois pontos tenham que ficar pela parte de trás, não tem nenhum problema. O que importa é que a gente trabalhe dessa forma. Vai criar aqui uns detalhes bem bacanas, vai ficar bem bonito esse ponto. Então, trabalho aqui na frente, pegando o ponto, a agulha pela frente. Agora, vou pegar lá por trás. Eu desci até a câmera aqui para ficar mais próximo, aproximar mais, ficar melhor. Pego agora aqui na frente. E vocês podem também, gente, se preferir, apenas fazer carreiras de ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto ou ponto alto duplo, do jeito que vocês preferirem. Se acharem complicado, não gostarem desse modo aqui que eu estou fazendo, vocês podem fazer aí do jeito de vocês. Então, é assim, olha, aí a partir das carreiras seguintes, a gente vai apenas seguindo o mesmo ritmo. O ponto que tá lá por trás, a gente vai pegar pela parte de trás. O ponto que tá aqui na frente, a gente pega aqui pela frente, até atingir o tamanho que a gente quer que fique a peça. Aqui. Eu acho que já deu para vocês entenderem. Então, vamos trabalhar aqui até finalizar a carreira e começar uma próxima e outra e outra. Bom, pessoal, aqui, olha, já estava até adiantando. Chegou no final da carreira. Pessoal, peço que vocês não prestem muita atenção nas minhas unhas. Minhas unhas estão largando as capinhas. Toda hora elas estão se quebrando, largando aqui. E aí eu tô tentando evitar pintar essas coisas, sabe? Pra ver, pode ser alguma coisa do produto. Olha, aqui eu faço o último ponto. E aqui coincidiu, olha, ficou bem certinho, né? Ficou o último ponto aqui na parte de cima e o que a gente iniciou lá na parte de trás. Então, a gente vem aqui, olha, em cima do ponto,
faz aqui um ponto baixíssimo e daqui a gente já começa a próxima carreira. Então, você pode ou pegar aqui por trás desse ponto, ou de preferência eu vou no próximo. Agora, é sempre bom prestar atenção que esse ponto fique um pouquinho folgado na agulha, porque se ele ficar muito apertado, vai tipo juntar esses dois pontos, vai ficar estranho. Por isso que é bom folgar um pouquinho na agulha. Então, veio aqui no próximo. Peraí, mas menina, Carmelita, só espera eu começar a gravar. Aqui, ó, aí aqui eu começo 1, 2, 3, 4 correntes. Meus gatos são mimados demais, é comida o tempo todo nas vasilhas. Quando vai acabando, às vezes ainda tem comida, aí tem uma bonitinha que já começa a bater, sabe, nas vasilhas. Quem tem gatinho vai entender o que eu tô dizendo. Pronto, gente, então aqui é o seguinte... Se você estiver trabalhando ponto alto, estiver trabalhando apenas um ponto sobre ponto, apenas os pontos altos, então é só fazer aí do jeito de vocês. No meu caso, é o ponto em relevo, então eu vou prestar atenção aqui essa ordem, ó. O ponto que foi feito por trás, o ponto que ficou aqui na frente. Então, olha, lá atrás, pego e faço o ponto. O próximo, olha, 2 laçadas. Vem aqui, e desse modo aqui eu vou fazer o meu trabalho até chegar num determinado tamanho. Eu acho que eu vou fazer aqui uns detalhezinhos na perna, na parte de baixo da saia. Então, vou aumentando aqui, ó, apenas seguindo essa regra. Chegou no final da carreira, fecha do mesmo modo que eu ensinei agora, né, na carreira anterior que eu finalizei com vocês, e inicia sempre do mesmo modo como eu iniciei essa carreira que estou fazendo com vocês. Então, é apenas isso. Quem estiver fazendo de 2 cores, vai mudando as cores e assim vai. Então, vou dar uma boa de uma aumentada aqui. Eu trabalhei aqui 27 carreiras. Vocês vão trabalhar de acordo com o tamanho que vocês precisam. Então, 27 carreiras já está um tamanho bacana. Para o tamanho que eu preciso, vocês podem finalizar aqui, ou vocês podem simplesmente fazer esses detalhezinhos que eu vou fazer aqui no barrado para dar um pouquinho mais de charme aqui na saia do meu vestido, né, na parte de baixo. Vocês podem, se forem finalizar, é só fazer carreiras de ponto baixo e pronto. Então, pessoal, aqui é o seguinte, depois eu posso até fazer uma aula para vocês falando sobre ponto. Eu tenho ponto alto, acho que eu tenho uma aula aqui de ponto alto, ponto duplo, ponto triplo. O triplo eu não sei se eu já tenho, mas se vocês tiverem dificuldade, eu posso ver essa questão depois para dar uma aula para vocês. Nesse caso aqui é porque assim a gente vai adaptando de acordo com o ponto. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto quíntuplo, porque eu quero que fique bem grande. Aqui eu vou iniciar com 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou fazer mais uma, porque aqui eu vou fazer um ponto alto e vou pular um ponto alto, que é para ir dando espaço para ficar esse detalhezinho bacana aqui no meio. Aí, aqui na agulha, eu vou fazer o seguinte, olha, eu pego 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes eu vou pular um ponto, venho no próximo, e aqui eu vou fazer o meu ponto alto quíntuplo. O tamanho, vocês podem fazer do tamanho que vocês desejarem. E se a quantidade de corrente não ficar legal no tamanho do ponto alto de vocês, né, o ponto alto quíntuplo, aí vocês podem adaptar e aumentar uma corrente ou fazer uma corrente a menor. No meu, dá certinho aqui, olha, iniciar com 7 correntes para fazer o ponto alto quíntuplo. E aqui no meio eu fiz um ponto, uma correntinha mais para fazer o espaço. Então, tudo isso aqui é a critério de vocês. 4, 5. Se vocês não quiserem assim, vocês podem fazer menor, ou podem fazer até maior, ou não fazer nada e fazer apenas o acabamento, certo? Então, aqui, olha, uma laçada, 2 laçadas, 3, 4, 5. E aqui é a última para finalizar o ponto. Então, sempre vai ter uma corrente de separação entre um e outro. 1, 2, 3, 4, 5.
pulo um ponto, aí eu venho aqui no próximo e faço o meu ponto quíntuplo. 1, 2, 3, 4, 5. E dessa forma assim a gente trabalha até chegar no final da carreira. Antes de finalizar aqui, vou dar aqui mais umas dicas para vocês. Caso fique apertado aqui, essa parte, ela deu uma diminuída e fique estranho. Então, o que vocês vão fazer? Vocês têm a opção de fazer a correntinha folgada, um pouco mais folgada. Ou eu era até para ter dito no início. Ou vocês podem pegar a agulha com o número um pouquinho maior, viu? Mas no meu caso aqui, deu bem certinho. Aqui, olha, eu faço uma corrente. Aqui você pode fazer assim também, olha. Deu uma volta. 1, 2, 3, 4 e 5 voltas, ao invés de ir dando a volta na agulha. Assim, ó. Aí, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, a última, a laçada final. No caso, é como se fosse 6, né? Mas essa daqui é para finalizar o ponto. Aí, aqui a corrente. Aí, aqui 1, 2, 3. Vai segurando aqui, ó. 4, 5. Pula um ponto. Venho aqui no próximo e faço o meu ponto alto quíntuplo. Aqui. De novo, a corrente, aí 1, 2, 3, 4, 5. E aí, dependendo do tamanho que você estiver fazendo, se estiver fazendo apenas o ponto alto, ou se for com mais voltas, né, vocês vão fazendo aí. Aqui, ó. Pronto, pessoal, então aqui está o barrado finalizado. Esse azul é tão bonito, mas aqui ele fica apagado, fica tão clarinho. Ficou desse jeito meu barrado, ficou soltinho, né? Porque a pessoa veste aqui, depois vai ceder mais um pouquinho. Aí, finalizando o tamanho do vestido, vamos aqui à parte dos acabamentos, que é onde vai dar todo um diferencial aqui. Né? Dependendo da quantidade de pontos que você fizer, tanto pode apertar ou pode deixar isso aqui folgado. Então, se você achar que esse tamanho aqui tá bacana, né? Aqui, eu vou começar por essa parte aqui logo. Juntei aqui os fios com esses fiozinhos que tinha sobrado aqui na parte de cima da manga. E aqui, pessoal, de acordo com a tensão do ponto de vocês, começar aqui do meio, né? Aqui. Vocês vão fazer dentro desses espaços ou 3 pontos baixos ou apenas 2, porque tem gente que tem um ponto bem pequenininho. Porque aqui vai ser aquele acabamento perfeito que vai fazer com que o seu trabalho não fique cedendo, né? Não fique... Ele pode ceder assim no tamanho, mas aqui não vai ficar aquela coisa folgada e estranha nas cavas, né? Onde fica o acabamento. Então, aqui eu estou fazendo 3 pontos baixos, bem apertadinhos. Tem trabalhos meus que às vezes eu faço 3 pontos baixos num, 2 pontos baixos no outro, dependendo de como ficou o trabalho, sabe? Como eu quero adaptar nos acabamentos. Então, aqui a gente vai fazer toda essa parte aqui que foi feita com... que ficaram os pontos, assim, aqui na parte da frente, certo? Todinha aqui eu vou fazer um acabamentozinho, a gente chega aqui, faz os 3, aí aqui do outro lado, tem essa partezinha aqui, ó. Aí a gente faz um ponto baixo em cada ponto baixo e depois segue. Fazendo até chegar aqui em cima. Aí, depois eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer aqui na parte de trás. Então, no meu trabalho aqui, vou fazer 3 pontinhos baixos pra cada
espaço aqui que ficou para iniciar o ponto tombadinho. Eu tô chegando aqui no cantinho, na pontinha do decote, e aqui eu vou fazer um pequeno detalhezinho. Vou fazer assim, ó. Isso aqui. Aí aqui eu vou deixar faltando um, vou fazer aqui 1, 2, aí tem esse e esse, olha, já passa pro outro lado, aqui é o Vzinho mesmo, no final. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a linha, vou vir aqui dentro desse espaço, pode ser aqui nesse meio, e vou fazer 1, 2, dependendo de como você quer que fique, você pode fazer 3 pontos altos ou fazer apenas 2. Aí, aqui você vem direto para o outro lado, vou fazer o acabamento desse fiozinho que ficou ali, direto para o outro lado. Explico já bem direito e mostro de novo aqui para quem não entendeu. Faço 1 e 2 pontos baixos, igual eu fiz no último, aqui do outro lado. Aqui é só para formar, para ficar cada vez mais fechadinho aqui, não ficar muito aberto. Então, eu vou e faço esse pequeno detalhe aqui. Aí, a gente dá continuidade do outro lado aqui do mesmo jeito, fazendo a mesma quantidade de ponto baixo. Aqui, ó, eu deixei apenas 2, 1 e 2, e aqui no meio fiz esse ponto, que aí ele subiu, aí deu certinho aqui com esse, o acabamento que eu venho fazendo aqui. Chegando aqui no final, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Fiz o acabamentozinho até esse ponto, aí aqui eu faço o seguinte, nesse ponto aqui, eu faço um ponto baixo, aqui no primeiro ponto tombadinho, na pontinha, um ponto baixo. Aí aqui eu já tinha até gravado, não tem nada não, filho, já tinha até gravado, feito pra vocês, mas depois ainda ficou, como é que eu dizia? Ficou folgado aqui, ficou embabadado. Pronto, é embabadado, eu acho que é a palavra certa. Então, aqui dentro eu tinha trabalhado 3 pontos, mas como ficou muito embabadado no meu vestido, vou trabalhar 2 pontos. Então, aqui no meio, ó, aqui você juntou essa parte, aqui no meio você vai trabalhar apenas o seguinte, olha, faz a gente pode trabalhar nesse pontinho aqui, ó, um ponto alto, 2 pontos altos. Como ficou bem babadado atrás, quando eu vesti, que eu olhei, eu percebi claramente que aqui dá, sim, tranquilamente para eu trabalhar apenas os 2 pontos altos aqui dentro. No caso de vocês, dependendo da tensão do ponto de vocês, se for necessário, vocês fazem os 3 pontos altos, certo? Para não ficar tão fechado. E o meio termo aí seria 2 pontos altos dentro de um espaço e 3 no outro, dessa forma aqui. Li, o que é li? Olha, num cantinho vocês fazem 2, no outro fazem 3. No meu caso aqui, vou fazer apenas 2 do início até o final, nessa parte aqui das costas, né, que fica no pescoço, aqui na parte de trás do vestido. Aqui eu venho, faço o pontinho baixo e 1, 2, não mexa não, Liliquinha. Venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. E desse modo a gente vai juntando, trabalhando aqui dentro desses espaços e vai deixando essa parte aqui toda retinha. Trabalha do início até o fim. Reparem que eu estou trabalhando nesse ponto aqui, ó.
Um, dois, aí venho nesse ponto aqui e faço um ponto baixo. Vamos completar aqui até o final da carreira. Então, chegando aqui no final, provei para ter a certeza que dava certinho. Aí aqui no final, chegando. Aí aqui, pessoal, é o seguinte, vocês podem apenas finalizar aqui, porque fica bem bonitinho já, né? Ou vocês podem voltar fazendo uma carreira de ponto baixo, ou vocês dão de novo toda a volta no vestido, aonde a gente já fez o acabamento, vocês dão outra volta de ponto baixo, fazendo, né? Aí passa toda essa parte, volta e passa aqui de novo, de ponto baixo ou apenas o ponto baixíssimo, para dar que fica uma finalização, apesar que muitas pessoas nem percebem essa diferença, mas fica assim mais bonito, mais detalhado. É bonito quando a pessoa tá trabalhando com 2 fios, aí faz o ponto baixo apenas com uma cor. Olha aqui, cheguei aqui no final, tô vendo aqui, no final. Aí, vou aqui no início e faço o meu ponto baixíssimo. Vendo? Nessa parte aqui, gente, é o seguinte, eu já adiantei uma manguinha e vou fazer agora com vocês e dar todas as dicas para vocês que estiverem confeccionando qualquer tamanho. Eu vou até botar esse celular um pouquinho mais alto, que ele tá muito baixo e fica melhor para vocês visualizarem mais a peça. Então, assim, é bom que tanto o lado da frente como o lado de trás sejam feitos iguaizinhos e a parte de cima que feche bem em cima mesmo, porque eu fiz a parte da frente um pouquinho maior, aí fechei lá atrás, olha, no caso ficaram sobrando aqui 2 partes que deveriam ter sido daqui, né, pra ficar igual retinho e a costura fica bem em cima pra dar certo esse detalhe. Aí eu fiz um lado, não deu legal, ficou errado, ficou torto, e foi que eu me dei conta disso, eu consertei de novo, e aqui é onde seria, olha, a emenda foi feita ali, mas aqui é onde seria o ladinho certo, e ficou bem bacana, e agora eu vou ensinar pra vocês como fazerem essa manga. Pessoal, aqui é bem simples, de outra vez que eu fiz essa peça, eu comecei lá de cima, mas aí eu teria que fazer toda uma modificaçãozinha aqui para dar certo, para poder ir lá para o próximo ponto e começar. Então, achei melhor começar aqui na parte de baixo, até mesmo porque a emenda vai ficando aqui embaixo do braço, ok? Então, aqui a gente vê que é o meio, olha, aqui tem ponto, aqui tem ponto, aqui tem o meio. Embaixo, bem embaixo mesmo aqui no sovaco, como algumas pessoas costumam dizer, nas axilas, né? Então, aqui eu começo a fazer o seguinte, olha. Aqui eu vou vir pra dentro desse outro, eu fiz só um pontinho ali, mas aí eu fiz de outro jeito, no outro eu fiz assim, fiz as 3 correntes. Aí, comecei daqui. No outro, aqui, não tinha esse espaço, tinha apenas essa parte. Então, se tivesse só essa parte, vocês faziam um ponto para cada ponto alto. Nesse caso, como tem esse espaço aqui, eu vou trabalhar aqui dentro 3 pontos altos. Lembrando a vocês que essa quantidade de pontos, pode ser que na atenção do ponto de vocês aí, dependendo do trabalho que vocês estiverem fazendo, o tamanho, pode ser que fique muito apertado ou até mesmo folgado. E essas modificações vocês podem fazer. Reparem que eu tô fazendo para cada espaçozinho desse, eu tô fazendo os 3 pontos altos enquanto converso. Então, o que vocês podem fazer? Eu sempre nas minhas peças, principalmente se for a primeira vez que eu faço, sempre eu faço, desmancho e faço de novo, porque às vezes eu faço achando que dá certo uma quantidade, não dá certo, eu provo, então aí ali eu vejo se eu diminuo ou se eu aumento. Nesse caso aqui deu bem certinho.
Então, aqui, olha, sim, aí vocês podem fazer o seguinte, vocês podem botar 3 pontos altos num, apenas 2 no outro, sabe? Ou podem colocar os 4 pontos altos dentro de cada espaço desse para que a manga fique mais aberta. Se vocês precisarem desse espaço mais larga ou mais apertada. Então, aqui, como que eu vou saber quando for chegando lá em cima? Desculpa, gente, às vezes me dá um soluço na parte de cima, né? Eu vou fazendo aqui. Na outra, eu me baseei pela costura, só que a minha costura ficou errada, porque eu fiz, né, a parte da frente um pouquinho maior. Fiz a parte da frente um pouquinho maior e emendei com a de trás. Então, a costura ali, fique quieto aí. Ai, vem, meu Deus do céu. A costura na parte de cima não ficou no canto certo. Aí, eu tive que desmanchar e fazer novamente. Vou já ter que tirar um gatinho daqui. Então, contando aqui na minha quantidade aqui, de um lado ficaram 10 bloquinhos desses, no outro ficou 9, eu digo, nossa, vai ficar tudo errado. Aí eu percebi que é porque aí esse aqui pode ficar com a parte aqui embaixo mesmo, vi que não ficou nada torto e deu bem certinho. Então, se no trabalho de vocês não ficar a mesma quantidade de um lado e a mesma quantidade do outro, você só verifica se o trabalho, você depois, né, coloca ele em pezinho, bem abertinho direito, assim você vê se tá tendo alguma diferença ou não. Então, assim a gente vai trabalhando aqui os pontos. Então, pessoal, desse lado aqui, eu tô trabalhando pela parte das costas. No outro, que foi aqui, eu fui trabalhando, aí fui trabalhando logo pelo lado da frente. Mas aí, tanto faz, é só vocês prestarem atenção direitinho nos detalhes. Esse ponto aqui, depois eu faço o arremato, porque eu sempre fico com medo de precisar desmanchar alguma coisa. Mas eu já vesti várias vezes e vejo que o tamanho está perfeito. Pronto, então, aqui eu vou fazer, do outro lado ficaram 9 bloquinhos na parte de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vou fazer o teste aqui. 9, deixa eu ver. Então, pessoal, eu fiz aqui, ficaram 10 quadradinhos, certo? Aí, aqui, ó, chegando aqui nas proximidades, eu fiz o último quadradinho, fiz 3 correntes. Aí, aqui, ó, vou pegar a linha, vou pular isso aqui, vou vir dentro desse espaço e vou fazer o leque. Os lados vão ser, se você tiver feito assim como eu ficou a costura, mais para a parte de trás, não ficou bem retinha em cima, então vai dar uma diferença, né? Porque de um lado você vai iniciar, vai vir trabalhando pela parte das costas. No outro você vai iniciar, vai estar trabalhando pela parte da frente. Então, é só você prestar atenção, de acordo com o que você fez na outra manga, aí você vai fazendo essa base. Vai olhando de um lado e vai olhando do outro. Aí, reparem que aqui, a costura, né? A costura e a costura. Aí, aqui onde ficou o outro. Bem, não, ficou aqui um pouquinho antes e aqui também um pouquinho depois da costura. Então, é só vocês irem prestando atenção a isso. Aí, aqui eu faço 3 correntes, fiz um leque, faço 1, 2, 3 correntes, vou vir aqui dentro desse espaço aqui, porque aqui é onde seria a costura mesmo da peça, né? Só que vocês viram lá atrás que eu fiz 2 carreiras a mais na parte da frente e preguei na parte de trás, por isso que ficou assim meio desigual. Aí, aqui 3 correntes. E começa tudo de novo, olha, 3 correntes. Aí, aqui, pulei esse espaço, repito o leque. Aí, vocês vão prestando atenção, O importante
é que essa parte aqui fique no meio da costura, para que quando você vestir a peça, esses detalhezinhos aqui, ele não fique mais para a parte de trás ou mais para a parte da frente, né? Não fica aquela coisa desigual que você vai vestir e claramente vai estar lá mostrando que tá torto. Então, pronto, olha aqui, fiz o leque, faço 3 correntes, 1, 2, 3, pulo esse espaço aqui, venho aqui no próximo e começo de novo a fazer os quadradinhos. Então, aqui, para iniciar a primeira carreira, para fazer aqueles detalhes bonitos, né, que vão ficar, é apenas esses 2 leques que vão ser feitos, e aqui desse lado e desse, ficam 3 correntes, que vem direto para o leque, e só no meio é que a gente vai fazer esse, bem no meinho aqui, onde fica a parte de cima da peça. Aqui, chegando aqui no final, a gente une com um ponto baixíssimo. Do outro lado eu fiz assim, pessoal, vim direto para esse ponto, viu? Para esse daqui eu ignorei essas 3 correntinhas que eu fiz, aí vim direto para cá. E aqui a gente inicia uma nova carreira. Aqui do começo até o fim, dependendo se você vai fazer manga longa, como é que vai fazer, sempre vai iniciar e finalizar do mesmo jeito, sempre fechando com ponto baixíssimo, vindo, fazendo as 3 correntes para subir e trabalhando um ponto alto para cada ponto alto, até chegar na parte dos detalhes de novo. Até chegar aqui, um ponto alto para cada ponto alto. Chegando aqui, a gente repete as 3 correntes, sempre vai repetir no início dos detalhes e também no final, olha, faz as 3 correntes, venho para cá, repito o leque. Três pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos, no mesmo espaço. Não lembro se na carreira anterior o pessoal disse que era 3 correntes, mas vocês vão olhando com certeza perceberam. Não, se não quiser ficar com essa pontinha aqui, quiser ficar menos, é só fazer apenas 2 correntes. Aqui, nesse meio, eu vou fazer 6 correntes. 3, 4, 5, 6. Então, a cada carreira a gente vai alternando. Numa carreira, aqui nesse meio vão ficar 6 correntes. Na outra, quando chegar aqui, repete o leque, faz 3 correntes, faz um ponto baixo aqui, faz mais 3 correntes e repete o leque. Aí, aqui já sabe, 3 correntes e começa tudo de novo. Na volta seguinte, aí repete de novo. Então, a gente vai só alternando. E tem um detalhezinho aí mais na frente que eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra ganhar espaço pra manga, né? Porque a parte do ombro aqui maior, aí aqui embaixo, que é pra gente ganhar um pouquinho mais de corpo aqui em cima e diminuir um pouco aqui para baixo. Então, eu vou dar uma pequena adiantada, acho que mais uma carreira ou 2, para mostrar para vocês como eu faço isso. Pessoal, que eu fiz o seguinte, são 3 carreiras, né? A primeira, a segunda e a terceira. Nessa daqui, eu vou fazer a diminuição que eu falei para vocês. Então, o que é que eu vou fazer? Olha aqui, eu vou iniciar já com pontos baixos, fiz uma corrente. Aí, venho no próximo, faço um ponto baixo. Então, em todos esses pontos altos, eu vou trabalhar ponto baixo e lá nos detalhezinhos, aí eu trabalho o ponto normal. Eu faço essa carreira, nesse caso, a 4ª carreira. Aí, a 5ª carreira eu faço normal. Na 6ª, eu faço isso aqui de novo, fazendo esses pontos baixos para cada ponto alto e repetindo os detalhes
normal lá, com os pontos altos bem direitinho. Chegando aqui, os pontos baixos são apenas nos pontos altos, aí aqui nessa parte de cá. E do outro lado, né? Aí aqui eu faço as 3 correntes como igual, repito o leque. Aí bem facinho, pessoal, essa manga ela é super fácil. Então aqui eu repito o leque. Aqui, como essa parte aqui já foi feita pregadozinho nesse, aqui eu faço o leque, 6 correntes, repito o leque, aí faço os 3 pontos altos. Após fazer o leque aqui, eu faço as 3 correntes, venho pra cá e trabalho o ponto baixo até chegar lá no final. Chegando no final, aqui embaixo, que for iniciar a próxima carreira, eu já inicio com 3 correntes e trabalho o ponto alto do mesmo modo que foi aqui. Na próxima carreira, eu repito isso aqui e o resto a gente faz normalmente ou de acordo com a necessidade de vocês. Se vocês acharem que precisam fazer mais esse detalhezinho aqui, né? Para dar esse diferencial na parte de cima do ombro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar aqui minha manga e trago para vocês já prontinha, que fica até melhor de vocês visualizarem. Então, aqui eu completei 10 carreiras, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, 10 carreiras, vesti, vi que minha manga estava perfeita, aqui, maravilhosa, e após as 10 carreiras, vocês vão fazer a quantidade que precisarem. Gente, esse barulho é a minha cadeira que fica fazendo barulho. E depois eu simplesmente fiz uma carreira de ponto baixo, fazendo um ponto baixo para cada ponto alto, um ponto baixo para cada corrente, aqui do mesmo modo, e aqui dentro coloquei 3 pontos baixos, aqui no meio fiz 5, nessa última, aqui no meio, ao invés de fazer 6, eu fiz apenas 5 correntes, ok? E fiz também os 5 pontos baixos do mesmo modo. Aqui, se vocês preferirem, pode fazer um picôzinho, fazer alguma coisa, então é a opção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Agradeço a todos vocês que me acompanharam aqui, principalmente a vocês que são inscritos no canal, que divulgam o meu trabalho, que curtem, compartilhem, principalmente deixem os seus comentários, pois isso é muito importante para ajudar o canal a crescer. Um abraço a todos e muito obrigada!